Boa noite, senhores. Sem mais delongas, aqui a gente vai fazer a análise da minha redação do Enem 2020. Nessa redação, eu tirei 980 pontos. E hoje a gente vai analisar um pouco o modelo, a argumentação, como que eu estruturei a redação, coisas básicas, entendeu? Então vamos lá. Essa redação aqui, ela tinha como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, quando a gente estuda a redação, a gente fica com aquelas dúvidas. Caramba, como é que eu vou estudar uma coisa que eu não sei qual é que vai ser o tema? É para isso que eu fazia modelos. Então, eu fazia vários modelos que encaixavam em várias redações. Então, eu tinha um modelo que se encaixava em redação se o tema fosse saúde, segurança pública, educação. Aqui nesse caso foi algo relacionado à saúde e estigmas da sociedade. Então, entre aspas, há aqui uma forma de violência. Estigma, ele vai relacionar uma violência psicológica. E doenças mentais vai relacionar também a saúde e a sociedade brasileira, que a gente tem que ter uma visão como um todo. Então bora lá. A estrutura geral da redação, antes de mais nada, quando o corretor ele olha para a sua redação, ele vai ver como você escreveu ela como um todo. Então, quando a gente tem uma estátua, primeiro a gente não olha os detalhes da estátua. Então, como foi que eu fiz esse dedo aqui? Como foi que eu fiz essa mão? Não, a gente pega um apanhado geral da estátua. No caso aqui, a gente pega um apanhado geral da redação. Então a gente tem que ver as margens laterais aqui, como foram estruturadas, tem que estar sempre retas, alinhadas. Aqui também é bom sempre estar na mesma linha. Ó. Perceba que a gente sempre inicia o parágrafo nessa mesma linha. Percebendo? Sempre nessa mesma linha. Então a gente tem que ter um modelo ali visivelmente favorável para a redação. Porque, cara, o corretor ele vai corrigir mais de 100 redações num dia. Isso cansa. Então, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai pegar o apanhado geral da sua redação e vai julgar o livro pela capa, porque não tem como. Então, escreva bem, com letras legíveis. Legível não significa uma letra linda. Você pode perceber que a minha letra não é linda e hoje em dia está pior do que essa letra aí. E poucos erros. Aqui eu cometi alguns erros, só que nada que fuja do contexto geral, entendeu? Então tem que ser poucos. E aqui vamos continuar. A gente percebe aqui que a redação ela foi estruturada em 4 parágrafos. Primeiro, de introdução, o segundo e terceiro de desenvolvimento e o quarto de conclusão e como você vai resolver esse problema que você apresentou durante o texto. Pois bem, na introdução, a maioria dos meus textos eu sempre iniciava assim: segundo, tal, tal, ideia, entendeu? Então, nesse caso aqui eu fiz: segundo as ideias de Sartre, filósofo existencialista, a violência, seja ela qual for a forma que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Aqui a gente já traz uma frase pesada, entendeu? Você já iniciou sua redação mostrando que você tem um repertório legitimado, porque tem base filosófica e sociológica. Então aqui você não citou qualquer pessoa, você citou Jean-Paul Sartre, que é um existencialista. Aqui você já ganha um ponto porque o seu corretor já vai ver que você tem repertório. Aí você vai e continua, vai relacionar o seu repertório com o tema da redação. Vamos continuar. Visto isso, é válido mencionar que os estereótipos consolidados no que tange aos estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira são extremamente prejudiciais ao convívio social. O que foi que a gente fez aqui? A gente embasou teoricamente o primeiro, citando Sartre, a gente veio aqui e reafirmou o tema e a gente mostrou que isso realmente é o problema. Olha aqui, extremamente prejudiciais ao convívio social. Aqui é uma ideia principal que a gente vai retomar lá na conclusão para resolver. Aí lá na conclusão você vai ver como é que eu vou resolver uma coisa que é extremamente prejudicial para o convívio social. Então já vai pensando aí. Aí vamos continuar. Aqui uma coisa muito importante são as ligações. Como você liga uma frase à outra? Aqui a gente tem que usar os conectivos, então a gente usa nesse sentido, nesse contexto, com isso, a partir disso.
Sempre, sempre é um repertório que você tem que ter na mente. Sempre use isso, conectivos. Nesse sentido, nesse contexto, nesse sentido, é necessário discutir sobre duas questões. Aqui eu gostava muito de fazer isso. É importante discutir sobre duas questões. Praticamente todas as redações que eu fazia tinha isso. Duas questões. Porque eu sempre fazia redações com 4 parágrafos. Então, uma introdução. Na introdução eu colocava essas duas questões e nos 2 parágrafos seguintes eu colocava cada ideia depois desses 2 pontos em cada parágrafo. Então, eu botava sobre duas questões, 2 pontos. O ensino tradicionalista que exclui dos seus tópicos de ensino debate sobre as doenças psíquicas. E o segundo ponto, a falta de consciência de grande parte da população sobre a importância de não ter preconceitos associados às doenças mentais. Pronto. Seu corretor já sabe que você vai falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? Você já jogou a ideia, o contexto geral. Vamos pegar novamente a ligação. Em primeira análise, aqui a gente dá início ao, ao parágrafo de desenvolvimento que a gente citou aqui, o ensino tradicionalista, que exclui dos tópicos de debate o ensino das doenças psiquiátricas. Entendeu? Então, aqui a gente já vai falar sobre isso. Como é que a gente fez? Em primeira análise, lembra, verbo de ligação. Pode-se citar que as matérias de ensino estudantil não dão a devida atenção às discussões sobre as questões psiquiátricas. Aqui a gente reafirmou o que a gente falou na introdução. E aqui novamente eu gostava de colocar outro repertório. Eu gostava de citar Albert Einstein, quando relacionado à educação, sempre encaixava essa frase. Aí eu coloquei, nesse contexto, olha aqui, mais um conectivo nesse contexto. Nesse contexto, é possível traçar um paralelo com o pensamento de Albert Einstein, o qual afirma que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. O que acontece? Se a gente colocasse isso em termos pedagógicos, a gente conseguiria resolver, porque a gente expandia a mente e ia conseguir trazer novas ideias para a sociedade. Continuando. Ou seja, olha aqui, mais um conectivo. A transmissão de saberes é fundamental para o entendimento de que transtornos mentais não devem ser tratados de forma preconceituosa. Aqui a gente já embasou com Albert Einstein o que a gente tinha afirmado aqui, ó, que o ensino tradicionalista exclui os tópicos. A gente confirmou uma coisa com a outra, entendeu? Por isso que está tudo ligado. Continuando. Assim, olha, mais um conectivo. As entidades responsáveis pela difusão da educação atuam como agente perpetuador do problema supracitado, pelo formato de negligência a ações que poderiam diminuir o preconceito contra os transtornos mentais. Aqui no final do desenvolvimento, você já pode ver que a gente já traz um pouco aqui como a gente vai resolver esse problema. Isso é uma ideia interessante para ser discutida e eu gostava de estruturar mais ou menos desse jeito o meu modelo de redação. Agora a gente vai para o segundo parágrafo. Ademais, olha, mais um conectivo. Ademais, evidencia-se que parcela da população não é consciente sobre a importância de respeitar as pessoas portadoras de doenças com depressão e ansiedade. Aí lá vem, olha, aqui, qual era a nossa segunda questão que a gente colocou lá na introdução? Preconceitos associados às doenças mentais. Então aqui a gente reafirmou o preconceito das doenças mentais. Então vamos continuar. Nesse contexto, olha aqui, mais um conectivo. O sociólogo Pierre Bourdieu denominou de violência simbólica. Cara, esse aqui é um repertório coringa. Não tem como não citar Pierre Bourdieu. Aqui dá de você colocar em temas como redação, você embasar, dá de colocar na segurança pública, dá de colocar na saúde, enfim, encaixa em muitos temas. Pierre Bourdieu denominou como violência simbólica os atos, agressões psicológicas. A partir dessa ótica, olha aqui, conectivo interessante. A partir dessa ótica,
é lícito afirmar que tais atos afetam negativamente o indivíduo e a sociedade, dado que pessoas com transtornos mentais ficam desencorajados de procurar atendimento médico, uma vez que a pessoa tem como sintoma, a exemplo da depressão, o medo de conviver socialmente e a desmotivação para realizar. Então aqui a gente já fechou com chave de ouro falando por que é muito importante que as pessoas sejam conscientes sobre esse problema, entendeu? E aqui a gente novamente já encaminha para a conclusão. Aí aqui é importante a gente embasar um pouco. O que é que acontece? Nosso conhecimento de mundo ele é vasto. Então, independente se você sabe ou não qual é o tema que vai cair na sua redação, você vai conseguir desenvolver ele. Porque nesse período eu não sabia muito bem o que era ansiedade, depressão, mas eu tinha um apanhado geral do que era. Então, o que uma pessoa depressiva sente? Ela quer ficar mais em casa, ela quer ficar deitada na cama, não quer fazer nada. Basicamente, ela quer se isolar e isso atrapalha a rotina dela. Depois a gente vai ver na medicina que tem vários critérios para caracterizar uma pessoa com depressão, um quadro depressivo, ansiedade, entre outros. Isso daqui é para depois do vestibular, quando vocês já tiverem aprovados. Pois bem, aqui, o que a gente vê até aqui? Estruturação, conexão, conectivos. Então, o que é muito importante no texto? A fluidez. Então, sempre você conectar a parte 1 à parte 2. Então, sempre use conectivos, tenha um repertório bom de conectivos e tenha embasamento teórico que podem ser usados em vários contextos nas redações. Perfeito? Agora aqui, vamos continuar na conclusão. Portanto, visando reverter o cenário de um país preconceituoso. Olha aqui, você já falou o que você quer fazer. Reverter o cenário. É de suma importância que a instituição de ensino, já colocou aqui seu agente, já instituição de ensino, como escolas e universidades. Aí como é que eles vão fazer isso? Com qual meio? Por meio de uma inclusão de temas relacionados à saúde mental. E o que é que isso vai causar? Isso vai causar o estabelecimento de debates engajados no ambiente estudantil. Para quê? A fim de mostrar a necessidade de respeitar pessoas com doenças psíquicas. Cara, já foi aqui uma proposta de intervenção bem estruturada. Então você vai lá, vai colocar na grade curricular tal tema. Hoje os debates estão muito grandes, entendeu? E isso é uma coisa que pode resolver. Não quer dizer que você vai resolver, mas é uma forma. Pois bem, vamos continuar. O que mais a gente pode fazer? Além disso, olha aqui, mais conectivos. Além disso, as mídias sociais, por exemplo, quem é que vai fazer as mídias sociais? Facebook e redes de televisão. Devem, como? A partir de investimentos governamentais. Vão fazer o quê? Criar campanhas de conscientização com o objetivo de mostrar as consequências negativas do preconceito contra pessoas com doenças psíquicas. Então aqui você mostrou quem é que vai fazer, o que vai fazer e para que vai fazer. Entendeu? E aqui, toda vez que eu estabelecia minhas propostas de intervenção, eu gostava de colocar uma frase final. Em toda minha redação eu fazia uma frase final. Olha aqui, novamente, conectivo. Desse modo, tornar-se-á. Achava bonita essa frase. Tornar-se-á possível diminuir os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Pronto. Fechou. Aqui, 30 linhas. Queria mais linha para escrever, mas só tem 30. Enfim, o que a gente conseguiu ver aqui nessa redação? Que a gente consegue tirar uma nota muito boa sem fazer malabarismo, entendeu? Então aqui a redação ela foi um linguajar simples, com citações simples que todos conhecem e que foi estruturada de uma forma coerente, uma forma com coesão e basicamente me levou à aprovação no vestibular. Essa redação aqui, ela teve a nota de 980. Por incrível que pareça, eu perdi ponto da competência 5. Competência 5. Se você
Conseguiu ver onde foi que eu errei? Você pode colocar aí nos comentários, falando aí, para ver se a gente corrige alguma coisa. Ok, pessoal? Foi uma satisfação fazer essa análise aqui com vocês. E se vocês quiserem outras, quiserem algum tema específico, se vocês quiserem outra coisa relacionada ao Enem, ao estudo, pode comentar aqui que a gente vai continuar fazendo. Última frase para terminar, que eu quero dizer. Em um ano, 2 anos antes de eu ser aprovado na faculdade onde eu queria, eu tirei uma nota na redação abaixo de 500. Nessa, eu já tirei 980. Então, o que eu quero dizer? Você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. A gente precisa sentar a bunda na cadeira, estudar, escrever muito, estudar, escrever muito, e a gente vai chegar. Obrigado, pessoal.